Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos como fecundastes o coração e o seio da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nesta aula de Mariologia, nós vamos fazer uma miscelânea de textos que nós já falamos nas aulas online, só para ficar registrado e sintetizado. Vamos ver o capítulo 8, Maria e o Espírito Santo, o tema da encarnação e redenção, que seria o momento da encarnação do Verbo, Maria junto à cruz, e em Pentecostes, Maria no cenáculo. E o tema, na página 134, diz: a maior obra do Espírito Santo foi a encarnação do Filho de Deus. Para que ela acontecesse, foi necessária, por vontade do Senhor, a colaboração de uma criatura. E aí explica aqui, dizendo no segundo parágrafo: se Jesus teve necessidade dessas funções do unções do Espírito Santo, o que dizer daquela que a Santíssima Trindade escolheu para a mais nobre missão que poderia ser proposta à criatura? E na 135 diz que os dons do Espírito Santo, que aperfeiçoa a fé mediante os seus dons, inspirou e sustentou Maria em seu sim por ocasião da Anunciação. E mais embaixo diz: junto à cruz, segundo o testemunho do apóstolo evangelista São João, Maria estava de pé. Quem lhe dava condições de estar ali, participando com seu silêncio e amor do momento máximo da redenção? O Espírito Santo, que disse em Lucas: descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Em Pentecostes, a igreja estava recolhida no cenáculo de Jerusalém. Obedecia a Jesus, que disse: eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Os apóstolos e discípulos perseveraram na oração. E Lucas diz: com Maria, a mãe de Jesus, Atos 1,14. E diz: quem como ela podia dizer aos apóstolos do que é capaz o Espírito Santo, quando encontra um coração aberto à sua ação? A Anunciação foi para ela uma antecipação de Pentecostes, diz na página 136 do livro. A Anunciação, então, foi para ela, repito, uma antecipação de Pentecostes. Se durante a permanência no cenáculo algum apóstolo lhe perguntasse: por que justamente a Senhora foi escolhida por Deus? Por que o Senhor a quis como mãe do seu Filho, nosso Salvador? Certamente ouvi-la ia repetir: ele viu a pequenez de sua serva. Dias depois, cheios do Espírito Santo, eles compreenderiam que jamais uma criatura tivera ou teria como Maria um tal envolvimento com o Espírito Santo. Ninguém como ela foi tão disponível à sua ação. Aqui está um resumo, então, do que já temos falado. E aqui na página 138, temos, no primeiro recorte, Maria plasmada pelo Espírito Santo, uma frase de Papa Paulo VI na Mallearis Cultus, que diz: compete-nos exortar a todos, principalmente aos pastores e teólogos, a procurarem aprofundar a reflexão sobre a obra do Espírito Santo na história da salvação e a envidar esforços no sentido de os textos de piedade cristã
darem o devido relevo à sua ação vivificante. Deste aprofundamento emergirá, em particular, a misteriosa relação entre o Espírito de Deus e a Virgem de Nazaré, e a ação de ambos sobre a Igreja, os dados da fé, meditados mais profundamente. Derivar-se-á uma piedade vivificada de maneira mais intensa. Não admira que os santos padres prevalecesse o costume de chamar a Mãe de Deus toda santa, imune do pecado, como que plasmada pelo Espírito Santo e formada da nova criatura. Então, esse texto de Paulo VI é completado por uma citação da Lumen Gentium 56, que vocês já fizeram o trabalho sobre o tema. Então, fique aqui registrado o resumo do resumo, para irmos sintetizando o nosso tratado. Depois, o capítulo 9 é o rosto de Maria, que fala o ícone. E aqui nós vamos ler apenas a primeira parte. Diz assim, na página 142. Como era o rosto de Maria? Não temos nenhum dado a esse respeito. Por sinal, nem de Jesus Cristo os evangelhos apresentam os traços fisionômicos. Hoje, o povo de Deus olha para Maria e, sentindo-se próxima de si, nela encontra o seu próprio rosto. É muito antigo costume de representar a Virgem Santíssima em quadros, esculturas e ícones. E o autor diz: daremos destaque a estes últimos, pela importância que tiveram ao longo dos séculos e pela descoberta que o Ocidente está fazendo de sua beleza. O ícone, imagem do invisível. Ícone é uma palavra da origem grega eikon, que significa imagem. Hoje essa palavra é reservada a uma pintura sagrada feita em madeira, segundo técnicas e tradições seculares. A pátria do ícone é o Oriente Bizantino, que nos legou obras de admirável valor espiritual. E aqui explica que é o ícone, que é feita por um iconógrafo, que na página 144 explica: segue modelos tradicionais e antes de iniciar seu trabalho, medita, jejua e reza longamente. Uma vez abençoado o ícone, é um sacramental, isto é, um sinal da graça, um auxílio para a vida espiritual do cristão. E aqui diz na página 146, por favor, considerem que nós já estudamos isso. Diz os ícones, inspiração do Espírito Santo. Na igreja que está no Oriente, os iconógrafos ocupam um lugar especial. Para os orientais, também a arte é caminho de salvação. Segundo eles, os ícones entraram na igreja por inspiração do Espírito Santo. Não se pode pensar na igreja oriental sem os ícones. Eles recobrem os altares e a parede que separa o santuário da nave. Estão presentes na sacristia e nos tesouros da igreja, de onde são tirados, seja para a procissão, seja para serem expostos e a veneração dos fiéis. Se acendem velas e se venera, e a família também o tem na sua casa. Depois, aqui na página 149, tem alguns ícones marianos: a Aldigítre, a condutora, a Eleusa na página 150, terna misericordiosa, e assim vai. Depois temos vários exemplos de ícones e temos também na página 156, e eu queria ler com vocês um pouquinho esse ícone que temos aqui, uma foto na página 157, que fala sobre Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Diz assim: havia na ilha de Creta, na Grécia, uma pintura bizantina sobre madeira, um ícone, página 156, acompanhe comigo. Muito venerada pela população em virtude dos grandes milagres que operava.
Quem a fez e quando, não o sabemos. O certo é que foi transportada para Roma e entronizada solenemente na capela de São Mateus em 1499. Ali permaneceu, recebendo as homenagens dos fiéis durante 3 séculos. Em 1798, a guerra destruiu o templo, sendo porém salvo o quadro, graças aos religiosos agustinianos que o levaram para a igreja de Santa Maria, do outro lado da cidade de Roma. Com o passar do tempo, os religiosos se dispersaram e o quadro caiu no esquecimento. Em meados do século XIX, o Papa Pio IX chamou os padres redentoristas a Roma, tendo estes se estabelecido no antigo convento dos agostinianos, no local onde existiria a igreja de São Mateus. Foi então que um dos religiosos encontrou documentos relativos a um ícone da Virgem Maria, famoso pelos seus milagres. Após muita procura, foi achado. Finalmente, em 1866, o quadro foi conduzido solenemente ao seu santuário, no Monte Esquilino, por ordem do Santo Padre, que recomendou aos redentoristas: fazei com que todo mundo reconheça o perpétuo socorro. No Brasil, essa invocação de Maria surgiu no final dos séculos XIX, com os padres da Congregação do Santíssimo Redentor, que chegaram ao país em 1893. Sentido do ícone, página 156 e 157 até a 158. Diz assim: a Virgem Maria está vestida com uma túnica de cor púrpura, sinal da divindade, da qual ela excepcionalmente está próxima, e um manto azul escuro, indicação da sua humanidade, que lhe cobre a cabeça. O menino Jesus, embora criança, tem uma expressão de maturidade que convém a um Deus eterno. Está vestido como os nobres e filósofos da antiguidade. Sentado em seu braço esquerdo, olha apreensivo para os instrumentos de sua paixão, que lhe são apresentados pelo arcanjo Miguel e Gabriel. Suas mãozinhas apertam a mão de Maria, como que para pedir-lhe proteção, e como um movimento de horror. A sandália do pé esquerdo se desamarra. Maria abriga-o com ternura, e Jesus sente-se seguro nos braços da sua mãe. Página 158. Ao alto dos dois lados são visíveis as habituais escritas abreviadas em letras gregas, para indicar a Mãe de Deus e Jesus Cristo, aquele que é. As 3 estrelas sobre a cabeça e os ombros de Maria indicam sua virgindade antes do parto, durante o parto e depois do parto. Este belo ícone de Maria recorda-nos a centralidade salvífica da paixão de Cristo e também da bondade de Maria, da Mãe de Deus e nossa, sempre pronta a nos socorrer. E aqui terminamos então um resumo do ícone. Depois, na semana passada, temos estudado Maria na liturgia. E agora eu quero fazer um resumo do resumo também das orações marianas, que está no capítulo 13, que começa na página 200. E aqui temos na página 200, nós já lemos, estudamos, e o pessoal do noturno foi de en passant porque teve muitas dúvidas sobre os trabalhos, mas vocês podem voltar a esse tema que nós vamos falando no meio do curso, só para ficar fundamentado. Temos aqui a mais antiga oração mariana na página 200. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa é a mais antiga oração a Nossa Senhora. E como chegou até nós? Diz o Dom Krieger. A Biblioteca John Hilland, de Manchester, Inglaterra,
adquiriu em 1917, no Egito, um fragmento de papiro do século III. Em 1939, identificou-se o conteúdo. Tratava-se de uma oração dirigida a Nossa Senhora, precisamente esta. O Concílio Vaticano II fez uma referência a ela. Maria é merecidamente honrada com culto especial pela Igreja. Com efeito, desde remotíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam, súplices em todos os seus perigos e necessitados. Depois tem a Ave Maria, que é tão linda, e aqui se diz, muito simples, na página 202, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Diz: a segunda parte da Ave Maria, que é Santa Maria, Mãe de Deus, foi nascendo aos poucos até ser fixada no século XVI pelo Papa Pio V. Desde então, não tem sofrido alterações. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 202 se fixa sobre a história. Depois, na página 202, 204, temos a Salve Rainha, que tem uma história muito linda. Vamos ler. No século XI, vivia no mosteiro perto do lago de Constança, Suíça, o monge Germano Contractus, paralítico desde o seu nascimento, em 18 de 7 de 1013. Aos 7 anos, foi confiado pelos pais aos monges do mosteiro de São Galo para ser instruído nas ciências e nas artes. Tempos depois, foi admitido como monge no próprio mosteiro e ficou famoso como astrônomo, físico, matemático, teólogo, poeta e músico. Sua vida foi marcada pelo sofrimento. No dia 15 de novembro de 1049, sofrendo de modo especial, rezou em sua cela, diante de um quadro de Nossa Senhora, por quem tinha uma devoção especial. Em seu coração nasceu a prece: Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Pouco depois entrou na cela o irmão enfermeiro. Germando manifestou-lhe o desejo de ir à capela dedicada a Nossa Senhora. Ali continuou sua meditação e prece e rezou. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. A expressão sempre Virgem Maria foi acrescentada depois. E o nosso querido Santo Afonso escreveu um livro comentando a Salve Rainha, Glórias de Maria, que vale a pena ler. Depois tem a oração do anjo, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria, que se reza às 6, ao meio-dia, às 18. E no tempo pascal se reza Regina Coeli, Rainha dos Céus, Aleluia. Então está aqui. Depois tem a ladainha de Nossa Senhora. Quero somente lembrar que na página 210 temos algumas coisas importantes. No segundo parágrafo, a mais antiga ladainha que se conhece é a de Todos os Santos, mas a partir do século XII começa-se a multiplicar ladainhas dedicadas unicamente a Nossa Senhora. No século XVI, surgiu entre os peregrinos que iam à casa de Loreto, que falaremos mais adiantemente, o costume de rezar uma ladainha para Nossa Senhora. A forma como tomamos hoje é aprovada pelo Papa Clemente, 1592-1605. No dia 31 de dezembro de 1995, a Congregação do Culto Divino
colocou também, acrescentou rainha da família. Depois, Papa Francisco, este ano, acrescentou que Maria é conforto, consolo dos imigrantes, mãe de misericórdia e mãe da esperança. Vocês podem depois ver as fontes que eu já falei na aula. Muitos anotaram. Pessoal noturno, por favor, procurem resumir tudo isso, porque eu sei que nós temos as nossas dificuldades de tempo. Na página 208, temos lembrai-vos, aquela oração tão linda. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado o vosso socorro e invocado o vosso auxílio, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, Virgem, entre todas singular, como a minha mãe me recorro, de vós me valho, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos a os ouvir, propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Essa belíssima oração é conhecida por suas primeiras palavras, lembrai-vos, e atribuída a São Bernardo no século XII. Depois temos o rosário. Aqui temos o rosário, uma coroa de rosas, que eu gostaria aqui na página 215 ler com vocês. A importância do rosário, vocês já sabem. Também eu estou dando um curso online para formação permanente, formação no Vicariato Centro, onde estou abordando profundamente esse tema. No rosário diz assim, na página 215, o costume de rezar 150 Ave-Marias começou em mosteiro, onde os monges reuniam-se várias vezes por dia para rezar os salmos. Acontecia por vezes haver no meio deles alguns analfabetos. Estes, em vez de rezar os salmos, rezavam 150 Ave-Marias, divididas em 3 grupos de 50. No século XV, o monge Cartucho dividiu Domingos de Prússia e outros, depois dominicanos, Alano de Arupe, em 50 Ave-Marias e, depois, meditando cada vida de Jesus. Em 1569, o Papa Pio V fundamentou, definiu o rosário assim. Em 2002, o Papa João Paulo II acrescentou os mistérios luminosos com a carta Rosário Virginis Maria. E o autor dá algumas coisas uma síntese muito importante, né? Que é uma oração evangélica, cristocêntrica, que nos leva a Cristo, evangélica porque nós vamos ao profundo do mistério de Cristo e da nossa fé, do que está no Evangelho. Depois, na página 216, tem uma oração eclesial. A igreja é a assembleia daqueles que são chamados mediante a fé em Jesus Cristo. O rosário nos apresenta o plano de amor de Deus e solicita nossa adesão humilde e grata. É uma oração simples, como tudo que é divino. Leva-nos à essência do mistério cristão. É a oração dos pobres, não só porque é muito rezada por eles, mas também porque o coração humano é continuamente faminto e necessitado de Deus. É uma oração contemplativa, ensina-nos a penetrar nos mistérios da vida de Cristo, para que a seu exemplo transforme nosso coração e nos santifique. É uma oração catequética, mostra-nos como cultivar em nosso dia a dia as atitudes de Maria diante da vontade de Deus. É uma oração que respeita o ritmo de nossa vida, pois também ela é marcada por momentos alegres, tristes e vitoriosos. Enfim, é uma oração criativa. Obriga-nos a comparar o nosso agir com o de Cristo.
O que faria Jesus se estivesse em meu lugar? E na escola de Maria, o rosário é uma das orações mais apreciadas, pois isso mesmo somos convidados a rezá-lo todos os dias. E assim nós temos um resumo dos resumos de coisas que falamos e deveríamos aprofundar, porque nós estamos também tendo as aulas online. Não quer dizer que nós podemos sintetizar tudo numa aula só, mas penso que foi importante. Só quis deixar gravado para que vocês possam fundamentalmente estudar depois aquilo que já foi falado, sistematizar. Eu gostaria muito, porque esse livro do Dom Krieger é uma obra de arte, segundo o meu modesto parecer, e eu não gostaria de ficar sem falar dos temas que ele nos disse. Então aqui deixo para vocês esse ponto de resumo, né? Maria e o Espírito Santo, Maria, as orações marianas e os ícones marianos. E para finalizar esta aula, vou falar um pouquinho sobre o Magnificat, Lucas 1, 46, 45. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Logo depois de ter visitado Nossa Senhora ter visitado Isabel, como é que a mãe do Senhor vem a mim? E Nossa Senhora proclama o Magnificat. Depois, na página 183, o autor faz uma síntese. Vem comigo, acompanha-me na síntese. Página 183. Diz assim: o Magnificat é a síntese da experiência de Maria. Cabe à Igreja continuar essa oração. Mas por que motivos engrandecer hoje o Senhor? A Igreja alegra-se em Deus, seu Salvador. Por quê? Pelos gestos de bondade que nascem no coração de inúmeros filhos seus, gestos muitas vezes escondidos ou pouco valorizados pelo mundo. Pelos sacrifícios feitos por aqueles que são capazes de dar a vida no silêncio, de conventos ou que transformam seus lares em igrejas domésticas. Pelos jovens que sabem preparar-se com dignidade, santidade e pureza para a vida matrimonial. Também por aqueles jovens que aceitam o desafio de ser sacerdote hoje. Pelos mártires de todos os tempos e particularmente de nosso tempo, capazes de testemunhar sua fé e seu amor a Deus com o derramamento do próprio sangue, por aqueles que, inspirados pelo Espírito Santo, reúnem-se em grupos de oração, em comunidades eclesiais de base ou em círculos bíblicos para rezar e organizar suas vidas à luz da palavra de Deus. Pelos sucessores de Pedro na história, capazes de falar não o que muitos gostariam de ouvir, mas o que deve ser dito, quer que agrade ou desagrade. E aqui tem, na página que me parece muito importante, 184 a 187, nós vamos ler, porque é muito importante. É um canto? Sim, por esses e muitos outros motivos, a Igreja alegra-se em rezar o Magnificat.
e sabe que assim como o Senhor olhou para a sua serva e nela fez maravilhas, de igual maneira quer olhar também para todos os que foram redimidos pelo sangue de seu Filho, para neles fazer maravilhas. À medida que encontrar corações abertos, disponíveis e generosos, ele os conduzirá, porque é fiel a seu amor. Só nos resta, conscientes de nossa pobreza e das limitações de nossas palavras, fazer nossa oração de Maria. Melhor, continuar seu Magnificat. Vocês sabem que nós rezamos sempre na oração da tarde, das vésperas, o canto do Magnificat. Depois temos um recorte. O canto é de Maria? Nos últimos 2 séculos, por influência de uma exegese racionalista, houve quem negasse a Maria a autoria do Magnificat. Como seria possível, perguntam, que uma jovem judia fosse capaz de compor um hino tão rico e belo? Conclui-se que um literato, um profissional dos salmos, ou mais provavelmente uma primitiva comunidade cristã, fosse o seu autor. O evangelista Lucas, tendo conhecido esse canto, provavelmente rezado numa comunidade de Jerusalém, tê-lo-ia atribuído a Maria, colocando em seus lábios, destacava dessa maneira sua importância na história da salvação. Porém, página 185. Diante dessas observações, cabe-nos perguntar afinal, o Magnífico é um canto de Maria, uma criação literária ou canto de uma comunidade? E o autor responde, e eu concordo, o canto Magnificat é de Maria. O evangelista Lucas o atribui formalmente a ela, e sua afirmação tem um peso nada desprezível. Quando escreve esse evangelista, o faz com conhecimento do causa. Visitou a comunidade de Jerusalém, onde se encontrou com Tiago, juntamente com Paulo, ficou naquela cidade um longo período. Suas afirmações foram obtidas nas fontes. Lucas, portanto, é digno de crédito. É o mais histórico dos evangelistas. Para escrever seu evangelho, procurou levar em conta o que foi transmitido por aqueles que desde o começo foram testemunhas oculares. Informou-se cuidadosamente de tudo a partir das origens, para que os ouvintes pudessem verificar a solidez dos ensinamentos recebidos, procurou oferecer-lhes uma narração ordenada. Tudo isso é afirmado solenemente pelo evangelista no início de suas narrativas. Conservava tudo no coração, página 185. Por 3 vezes, nos 2 primeiros capítulos de seu evangelho, Lucas refere-se às palavras e acontecimentos que as testemunhas guardavam em seu coração, nas 2 referências a Maria. Insiste, ela conservava todos esses acontecimentos em seu coração. Designa o centro profundo da personalidade, a comunidade que guardava a reação de todos os diante do fato ocorridos por causa do nascimento de João Batista, e a própria mãe de Jesus tornaram-se para Lucas fontes altamente confiáveis. Se o evangelista obteve suas informações diretamente de Maria ou de alguma tradição oral ou escrita, não há meios de precisar. Página 187. Temos aqui uma imagem, um quadro de Nossa Senhora do Magnificat, na 186. 187, vamos lá. Esse é o ponto. Maria pertencia a um povo que vivia especialmente de tradições orais. A história dos antepassados, seus cânticos e particularmente os salmos estavam sempre no coração de todos e alimentavam suas próprias orações. O Magnífico é, pois, um fruto verbalmente pouco original dessa tradição. Percebe-se, por exemplo, que tem marcas profundas no Cântico de Ana, 1 de Samuel 2, do 1 a 10, mãe de Samuel, que depois que Deus a livrou da humilhação da esterilidade.
As ideias principais do canto de Maria estavam presentes na memória de todos. Deus é poderoso, seu nome é santo, seu amor é para todos. Ele dispersa os orgulhosos, exalta os humildes e alimenta os famintos, acolhe Israel. Vivendo uma experiência de Deus que deixava ela própria surpresa, Maria, que costumava guardar tudo em seu coração, foi buscar inspiração nele para a sua oração. Surgiu então uma oração realmente bela e rica, pois brotou de alguém que era cheia de graça e estava sobre a ação do Espírito Santo. E ao pé de página, Dom Krieger cita uma fonte, Laurentin, um grande teólogo, que fala o Magnificat, expressão do reconhecimento de Maria. Uma fonte fidedigna é Laurentin, para justificar a nossa tese de que Maria compôs o Magnificat. E assim, meus amados, muito rapidamente fiz essa miscelânea de vários temas para que nós pudéssemos ficar fundamentados, mas que vamos falando também nas aulas online, tá bom? Muito obrigado, viva Nossa Senhora do Rosário, neste mês de outubro. Paz e bem.